Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos conversar com a executiva que está mudando o rumo do Flow, um dos podcasts mais populares do Brasil. O Flow se transformou em um ecossistema de mídia, informação e tecnologia. Sobre a liderança dela, a Sara Buchwitz, a nova CEO do Flow. Ao Café com a DM ela vai explicar essa mudança e vai pontuar os próximos passos para alavancar a lucratividade da rede. Daqui a pouquinho, Sara Buchwitz chega aqui no Café com a DM e fica ligado. Muito bem, galera, antes de mais nada eu quero chamar aqui um convidado especial que vai passar um recado super importante para vocês, que é o Luiz Fernando Câmara, o CEO e fundador da Vox2U, uma rede de escolas de oratória. Chega aí, Luiz. Olá, meu nome é Luiz Fernando Câmara, fundador da Vox2U, hoje com mais de 180 escolas por todo o Brasil e mais de 70 mil alunos, e também da Viplan, que nós estamos promovendo qualidade de vida através da genética. Eu gostaria de convidar você para um curso de empreendedorismo gratuito, ao vivo, às 20 horas, no dia 19 de fevereiro até o dia 22 de fevereiro, que vai ser transformacional. Nesse curso eu vou explicar para você a importância do DNA empreendedor, vou compartilhar alguns fracassos que eu cometi ao longo do caminho, como que eu superei uma dívida de 7 milhões de reais aos 27 anos, e também o que eu aprendi com alguns mentores, igual Jorge Paulo Lemann, Ike Batista, entre outros, que passaram na minha jornada. A jornada do empreendedor ela é muito solitária, muito difícil, e eu vou mostrar para você a realidade do empreendedorismo. Então se inscreva nesse curso gratuitamente no link que estará disponível na rede dos administradores. Será um encontro transformacional para a sua trajetória. E antes de começar a entrevista, eu queria compartilhar algo inusitado com você. A gente escuta muito sobre inteligência artificial, mas como ela pode, na prática, mudar o nosso dia a dia como administradores, empresários e líderes? Ninguém responde essa pergunta tão bem quanto a Adapta. A Adapta conta com os melhores cursos sobre como usar a IA na prática. A escola oferece, inclusive, um curso exclusivo com um único brasileiro no time de pesquisa da OpenAI, a criadora do ChatGPT. E agora eles estão querendo entregar 1 ano de acesso ao GPT-4, a IA mais inteligente do mundo. É só entrar em adapta.org/GPT4 para ver como resgatar. Ou clicar no link que vamos deixar aqui na descrição do programa. E se você ainda tiver curiosidade, é só entrar um pouco no Instagram da Adapta e ver a quantidade de assinantes contando a sua experiência com eles. Na verdade, foi isso que me convenceu a testá-los. E eu posso dizer que vale muito a pena. Então dá uma olhada em adapta.org/GPT4 para ver como participar dessa promoção única. Sara Buchwitz é CEO do Grupo Flow. Ela foi eleita como uma das melhores Chief Marketing Officer, CMOs do Brasil, pela Forbes. Foi nomeada pela edição brasileira da lista Women to Watch como uma das profissionais mais promissoras da área de comunicação e marketing do país. A executiva é economista de formação pela USP, tem especialização em brand e mídias sociais pela Kellogg School of Management e formação também como conselheira pela St. Paul Escola de Negócios e tem um módulo internacional na escola dinamarquesa Caus Pilot. Se eu estiver falando com a pronúncia errada aqui, por favor, me corrijam. E pela Tel Aviv University. Em sua carreira, ela já esteve à frente da comunicação de grandes empresas como a ESPN, PepsiCo Brasil e PepsiCo Global, a Mondelez Brasil e a Mastercard Brasil. Ela é mãe do Noah e também defensora do poder da diversidade e da equidade na promoção da inovação e na prosperidade dos negócios. Sara Buchwitz, que honra receber você por aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso Café com a DM. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Que bacana, Sara. Sara, eu sou um grande admirador do Flow. O Flow é uma referência para todo e qualquer podcaster do Brasil. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, assim, da sua trajetória. Você tem uma grande carreira na área de marketing, mas também se formou em economia, que não é a área em que você veio a trabalhar, e depois você se tornou o CEO do Flow. Conta um pouquinho aí de toda essa trajetória. São 20 anos já de carreira, né, desde ali do comecinho, em marketing, como você mencionou, formada em economia. Então eu já era uma marqueteira que não era marqueteira, né, que já tinha uma visão diferente, uma visão mais voltada para os negócios. Trabalhei na PepsiCo do Brasil por 8 anos, depois fui para Mondelez por 2 anos e meio, trabalhei em Nova York na PepsiCo Global, depois ESPN, né, onde eu tive minha primeira experiência como head de marketing numa empresa de mídia e de conteúdo, que me preparou muito até para esse desafio de hoje. E nos últimos 6 anos, antes de entrar no Flow, eu fui CMO da Mastercard, que também é uma empresa referência em comunicação, em produção de conteúdo, em criação de experiências, né? A minha carreira
Muitas pessoas falaram, você fez um cavalo de pau, né? Que grande mudança sair de uma Mastercard e ir para o Flow. E que, na verdade, eu não considero um cavalo de pau. Para mim faz muito sentido, e eu vou te falar por quê, né? O Flow hoje é um ecossistema de mídia e que tem um objetivo muito grande de escalar. Para escalar, a gente precisa se conectar mais com as marcas e com o mundo publicitário, né? Então eu trago um pouco dessa minha bagagem do outro lado do balcão, do mundo publicitário para o Flow, né? Para construir essas relações. Entendo um pouquinho de marca, né? Afinal, eu tô há 20 anos, estava 20 anos trabalhando em marketing. Só um pouquinho, né, Sara? E tive essa experiência, só um pouquinho, só 20 anos em marketing. E tive a experiência na ESPN que me deu essa bagagem de produção de conteúdo, né, de trabalhar com talentos. Então para mim fazia muito sentido, né? Depois de estar em alguns lados do balcão, voltar para esse lado ou para um lado novo que é de uma startup. Né? Então também tem uma questão de sair de multinacionais americanas e trabalhar numa startup num momento muito positivo, né? Num momento em que as startups estão crescendo, principalmente as de mídia como o Flow. Muito bom. Sara, eu queria que você contasse um pouquinho, né, dessa história do Flow. Como é que o Flow evoluiu de um podcast, né, um podcast de grande sucesso, lógico, mas para um ecossistema de mídia, né? Como é que se foi dando esses passos, né, para consolidar esse negócio? Você chamou de startup, mas é uma grande startup, né, uma startup com um grande faturamento e com uma grande projeção, uma grande visibilidade no Brasil inteiro, né? Então eu queria que você comentasse... que o nosso coração é de startup, Leandro. A gente, que legal, não pode perder esse espírito, né? Não, o Igor, ele sempre fala, Sara, que a gente é startupeiro. Você já virou startupeiro? Eu falo, já sou startupeira. A visão é de startup. O grupo, ele passou por muitos momentos, né, Leandro? E acho que eu posso pontuar principalmente os últimos 3 anos. O grupo já existe o Flow Podcast existe há 5 anos, né? Nasceu com o próprio Flow, com o Igor e com o Monark. Eles já eram, né? E principalmente, né, o Igor e o Monark, eles já faziam parte desse ecossistema da internet, muito voltado para games. E eles criaram o Flow há 5 anos atrás. E que já foi um grande sucesso, né? Começou já tendo boas audiências, falando com diferentes comunidades, além da comunidade game, que era a comunidade que o Igor estava mais presente quando ele começou. A gente se beneficiou, né? O Flow se beneficiou muito do momento da pandemia, né? Em que a maioria dos podcasts cresceram demais e a gente também. Então o Flow e os programas do Flow, né? O Vênus, os outros programas Amplifica, eles eram a companhia das pessoas durante o momento da pandemia. Continuam sendo, mas aquele momento foi muito importante, realmente virou, né? Era parte do dia a dia da nossa comunidade, né? Da nossa comunidade de ouvintes, de telespectadores. Telespectadores é meio antigo, né? Coisa de TV, mas eu acho que é mais de quem nos assiste, de viewers, né? Que é o do canal do YouTube. Em 2022, né, a gente passou por um momento muito difícil em que nós tivemos o cancelamento. Foram 6 meses, então acho que é importante falar porque, né, para mim são fases, né? Uma fase de lançamento há 5 anos atrás, 2022, que foi um ano de sobrevivência. Nós passamos pelo cancelamento, nós ficamos 6 meses sem faturar. Então você imagina, segurar uma empresa, eu não estava aqui, mas eu consigo sentir, né, o que as pessoas passaram e o quanto também transformou, fez com que todos ficassem mais maduros e muito engajados com o Flow e com a missão do Flow. Então naquele momento, né, o Monark, que era um dos fundadores, saiu, né, o Igor comprou a parte dele. Em 24 horas ele saiu, né? Mas mesmo assim, e até foi um ato muito bravo dele, né? De bastante coragem, porque ele construiu o Flow junto com o Igor. E em 24 horas ele saiu, mas o Flow continuou 6 meses sem faturar. Impressionante. Assim, até a capacidade de resiliência, né? De resistir todo esse tempo, né? É impressionante. De novo, eu não passei por essa história, né? Eu não vivi isso, mas eu sinto no dia a dia das pessoas, da resiliência, o brilho nos olhos, a vontade de acontecer, de fazer acontecer, e a maturidade que traz momentos de crise tão graves quanto essa, né? Então 22 foi um momento de sobrevivência e nós sobrevivemos muito bem, né? Acho que foi também um ano bom que tiveram as eleições e nós conseguimos trazer os presidenciáveis.
Isso também foi muito importante para a nossa audiência. E 23, né, foi o ano da construção. Eu digo que 23 foi o ano da construção. Um ano em que nós construímos as verticais, passamos pelo processo de verticalização. O que é o processo de verticalização no Flow? É a construção, né? Primeiro, se posicionar como um grupo, como um ecossistema de mídia, entretenimento e serviços, e se especializar em algumas verticais. Então, nós consolidamos a vertical do Flow Games, por exemplo, lançamos a vertical do Flow SA, que tem um conteúdo mais para o mundo corporativo, mas também entrega serviços, por exemplo, de consultoria, de digitalização, serviços de palestras. Olha, que bacana. Lançamos o Flow Music. Eu não conhecia essa vertical. Uma vertical a gente lançou no final do ano, junto com o tem tudo a ver com a gente. Lançamos aqui o Flow Music, tudo a ver mesmo. Lançamos o Flow Music, que nasce do Amplifica como produtor de conteúdo, mas tem como objetivo ser um grande produtor musical digital, né? Inclusive ter um selo no futuro do Flow. Então temos o Music, o SA, o Flow Games, o Flow News, que também foi lançado no ano passado, né, com o Carlos Tramontina, que é o nosso âncora, e mais uma equipe incrível de jornalistas que estão realmente fazendo a grande diferença. A gente hoje já está entre os primeiros podcasts de notícias mais ouvidos do Spotify. Então é uma audiência que vai construindo, né? Você, como conhece muito bem esse mercado, o sucesso de um podcast ele não acontece do dia para a noite. Quando acontece do dia para a noite, não sustenta. Né? O importante é você construir essa comunidade dia a dia. Então tivemos o News, o Games, o SA, o Music, tem o Flow Labs, que é o nosso produtor de conteúdo, a nossa parte de tecnologia. Então 23 foi o ano de construção, né? Muito liderado pelo André Geiger, que era o CEO antes de mim. Hoje ele continua no grupo como nosso chefe de curiosidade. Ele é responsável pelos novos negócios, trazer novas ideias. Eu toco a operação e ele traz muito as novas ideias. E aí eu chego em novembro, né, para anunciar a formação do grupo como uma holding, né, que sustenta todas essas verticais, e para fazer o ano de 24, que eu falo que é o ano da escala. Né? Então a gente passou pela sobrevivência, né, e com sucesso, sobrevivemos bem, construímos uma base muito grande em 2023, e 24 é escalar. É fazer tudo isso acontecer, né, de uma forma eficiente, sem abrir mão do conteúdo de qualidade, da nossa forma de fazer as coisas, da imparcialidade, do que a gente acredita de pluralidade, de democracia, mas de uma forma escalada, né, trazendo mais patrocinadores, trazendo mais conteúdos, fazendo algumas operações mais eficientes, mais simples. Então, 24... fui muito feliz, né? E é quase um presente, porque eu já recebo uma empresa, um grupo bastante formado e meu papel é agora triplicar de tamanho. Que bacana, Sara. Legal essa introdução e também por passar mais detalhes, né, de todo o funcionamento do Flow, coisa que muita gente não imagina. E agora eu queria voltar para esse período crítico, né, de 2022, quando tem esse cancelamento do Monark. Todas as marcas de uma hora para outra deixaram o Flow. Existe uma pressão da sociedade com relação a isso, né? Acho que a sociedade fica lá cobrando daqueles patrocinadores, você vai patrocinar isso, aquilo, mas ele falou aquilo. Enfim, e as marcas não conseguem, né, sustentar, assim, diferenciar o canal dos seus criadores, né? E essas marcas, Sara, elas voltaram, as marcas que eram patrocinadoras antes, depois que passou, né, que a poeira baixou e tudo mais, elas voltaram ou novas marcas ocuparam o lugar delas? Como é que foi esse processo? Nós temos os dois casos, Leandro. Como a gente é muito grande, a gente tem os dois casos, as marcas que voltaram e as marcas novas que chegaram, né, principalmente em outros programas, em outras verticais. Perfeito. Então a gente tem as duas coisas. E como é que vocês enxergam com relação ao público do Flow? As pessoas que seguiam antes não deixaram de seguir, né, por conta desse cancelamento todo, né? Acho que as pessoas estavam curiosas para ver o que ia acontecer, mas continuaram ali acompanhando o Igor ali naquela jornada solo, né, pós-Monark. Como é que foi
Você sabe, assim, também você não estava no Flow nessa época, eu não estava, mas óbvio que eu estudei bastante a história. E o que nós entendemos é que sim, existe uma comunidade, né, muito forte de fãs do Flow Podcast, né, e principalmente do Igor, que nunca deixou de assistir. Então, por mais que a gente tenha perdido, né, patrocínios na época, a gente perdeu pouca audiência, né? E o Igor, ele foi muito inteligente como ele é muito inteligente, né? Então ele foi muito rápido em ter a resposta de trazer os presidenciáveis e, além disso, Leandro, fortalecer os outros podcasts e as outras verticais, né? Que eu acho que esse é o grande diferencial do Flow. O Flow Podcast do Igor, óbvio que ele é o mais importante, é o maior, é o mais relevante, sem dúvida quem tem a maior comunidade, mas uma das questões que mais, né, nos segurou nesse ano, pôde nos sustentar, foi estar com outras comunidades, com outros programas e com outras marcas. Então nós temos o Ciência Sem Fim, temos o Vênus, temos o Amplifica, o Critique. Então nós já tínhamos produtos consolidados que conseguiam, né, segurar apesar da crise, além do Flow Podcast, porque a audiência da comunidade mais fiel, ela nunca foi perdida. Perfeito. Esses outros programas, né, que fazem parte do ecossistema, eles já começaram dentro da estrutura do Flow, ou eles, enfim, né, tinham uma vida pregressa e depois se juntaram ao Flow? Como é que foi isso? Eu não conheço assim, os detalhes. Todos eles começaram, eu vou te falar que todos, tá? Tá. Pode ser que eu escape algum aqui. Alguém mas, que tenha vindo depois. Pode ser que tenha algum, mas o nosso modelo sempre foi acolher, e o Igor principalmente, ele sempre acreditou no poder dos criadores e das ideias, e sempre deu muita, muita autonomia para os criadores. Então, todos esses programas que eu te falei, sim, eles começaram aqui no nosso sistema. Então, o Vênus, Amplifica, Ciência Sem Fim, eles começaram aqui, o Flow Copy, o Flow Podcast também, Salve Salve Família, Critique, sempre começaram aqui. Inclusive tem outros programas, né, outros podcasts aí no mercado que começaram com a gente e depois saíram, né, que usaram as nossas estruturas, que começaram aqui no Flow e depois saíram. Então, por exemplo, o Podpah é um deles, que começou aqui no Flow e acabou indo, né, voar voo solo. Legal. Então a gente é conhecido como um celeiro mesmo de talentos e um lugar para uma comunidade. A gente pensa muito, Leandro, nossa comunidade ela é mais ampla, ela tem a comunidade de quem nos ouve, quem nos assiste, mas também nós entendemos o nosso papel, a nossa responsabilidade na comunidade de criadores. Muito legal. Então, por isso, a gente tem sempre as portas abertas para novas ideias. Que bacana. E isso que eu ia te perguntar, Sara, até a respeito dessas novas ideias. Eu acredito que vocês criaram um movimento no Brasil. Por exemplo, o Café com ADM, ele é anterior a essa moda, né, que chegou com os videocasts, que eu acho que vocês lançaram essa moda no Brasil. Me corrija se eu estiver errado. Né? E isso acabou influenciando muita gente, né? Esse formato, né, do Flow. E assim, hoje em dia, praticamente assim, todo mundo que eu conheço do meio digital tem um podcast. Como é que vocês enxergam essa proliferação do formato e como é que vocês encaram isso, né? Encaram como concorrentes, a atenção vai se dispersar? Como é que vocês enxergam esse movimento? Tem várias formas, né? Eu acho que de um modo geral é muito positivo. O crescimento do mercado é muito positivo, Leandro, porque nós acreditamos verdadeiramente no fortalecimento do ecossistema, tá? De videocasts. Acho que essa é a primeira questão. Sim, nós fomos pioneiros em muitos podcasts, né? Vou te dar um exemplo. O Vênus, por exemplo, ele foi o primeiro videocast liderado por mulheres do Brasil. Olha só. Então, assim, é um título super importante. Demais. Né? É uma coisa que é demais e tem uma comunidade ainda muito fiel. Então, nós sim construímos isso. Nós vemos sim essa proliferação e eu acho que tem um pouco de, né, assim, não existe uma fórmula, né? Existem expectativas. Todo mundo pode pegar a sua câmera. Hoje é muito fácil, ainda bem que hoje é fácil você criar o seu videocast, o seu podcast, né? A tecnologia está aí para nos ajudar. Mas acho que é importante ter um pouco de expectativa, né? Assim, que tamanho que você quer ter para o seu podcast, para o seu videocast?
né? Nós acreditamos muito no poder das comunidades, né? Então você pode ter uma comunidade um pouco menor, mais nichada, que vai pensar, sei lá, né, sobre uma ferramenta X do avião, e a outra que vai gostar de avião. Então, o crescimento do mercado ele é importante, a tecnologia ajuda, e nós acreditamos que, infelizmente, nem todo mundo vai ter o tamanho, nem os nossos próprios programas, tá? Vão ter um tamanho do Flow Podcast, e cada vez menos, tá? Porque as comunidades estão ficando cada vez mais específicas dentro do seu nicho. O que é importante? Ser relevante dentro do seu nicho. Ter um conteúdo que as pessoas queiram assistir, né? Que as pessoas sejam fiéis ao seu conteúdo, né? Porque afinal todo mundo só tem 24 horas no dia. E ainda, né, tomara que ainda durma aí 6, 8 horas, não sobra muito tempo. Então, assim, o share, né, o percentual de tempo que as pessoas vão passar assistindo o seu podcast, se a gente coloca em perspectiva, é importante pensar nisso para garantir que o conteúdo que você está fazendo tem que ser bastante relevante, para ser relevante para a vida da pessoa, né? Então, a relevância na criação do conteúdo, pensando sempre no que é relevante para a sua comunidade, para quem que você quer falar, para a gente acho que é não a receita do sucesso, porque não existe receita de sucesso, mas são os formatos que a gente enxerga que acabam dando mais certo em termos de audiência, de captação de patrocínio. Mas, de verdade, todo mundo pode fazer e falar o que quiser. Assim, né? Pelo menos, eu falo assim, pelo menos minha mãe vai me assistir. Com certeza. Eu ia te perguntar agora que você falou, né, captação de patrocínio. Justamente, acho que uma grande dificuldade dos pequenos podcasts é ter um patrocinador. E por mais que ele seja muito relevante em um nicho específico, se esse nicho não for grande o bastante para que ele consiga atrair um patrocinador, que esse patrocinador enxergue, né, que aquele patrocínio faz sentido, né, para aquela comunidade ligada àquele podcast, aí ele vai ter dificuldades para se manter. Então, assim, o que eu vejo é que muita gente começa um trabalho legal, tem um bom conteúdo, tem qualidade no material que entrega, mas acaba jogando a toalha porque não consegue encontrar, né, um patrocinador, um anunciante ali para o seu podcast. Ou que a receita de AdSense, né? Ou que a receita né, que vem das plataformas banque também os custos, porque essa é um pouco da visão que eu tenho aqui, que eu puxo um pouco, que é um grande desafio, né, para os nossos heads de vertical, que eu falo, no mundo ideal, o conteúdo deveria se pagar pela sua receita que vem das plataformas. Perfeito. E o lucro vem do patrocínio. E isso, mas assim... Esse é um desafio difícil, né, de acontecer. Alguns conseguem, tá? Mas é bem difícil. Mas eu vejo essa como um mundo ideal, tá? Porque realmente a captação de patrocínio não é algo fácil para ninguém, não é pra gente, né? Existe muitas mídias diferentes, grupos, diferentes formas de se atuar. O mercado publicitário brasileiro é bastante particular também. Então, a captação de patrocínio ele acaba sendo um pouco mais difícil. Agora, tem outras coisas legais, né? Para quem está começando, por exemplo, tem uma nova lei de incentivo fiscal de apoio à cultura que entra podcast. Então, essa é uma forma de captação de recurso. Olha, eu tô por fora, então, eu preciso estudar mais. Então, existem outras formas hoje também, além, né, das receitas que vêm das plataformas, de captação de recurso. E a outra também é utilizar o podcast como uma plataforma para te dar visibilidade como influencer, né, e trabalhar como influencer, também ter outras fontes de receita. Então, para mim, a visão é sempre tentar achar essas outras diferentes fontes de receita. E eu vejo que tem também uma responsabilidade, Leandro, o Flow, por exemplo, a gente pensa muito nisso, como é que a gente pode construir diferentes tecnologias de apoio a esses creators, né, para que eles possam monetizar de alguma forma. Eu não sei se você sabe, mas para mim, eu tô falando isso porque para mim foi uma grande novidade, tá? Eu não sabia. Mas o Flow foi o primeiro podcast a liberar conteúdo para que qualquer criador pudesse fazer corte e ganhar com os cortes. Eu não sabia disso e então, eu não entendia por que tinha tanta gente fazendo cortes no Flow. As pessoas ganham, né, pelo corte, é uma receita que a gente deixa de ganhar, mas foi uma visão do Igor lá atrás de falar, não, o acho Igor que todo um mundo... Gênio. De novo,
Realmente ele é. O Igor é um gênio. De uma visão de vamos ajudar o ecossistema. Porque também os cortes nos ajudam a trazer mais visibilidade de conteúdo. Com certeza. Então, sim, vocês ficam onipresentes, né? Eu não estava presente, mas eles digam... Mas eles disseram que no dia, assim, teve um crash no YouTube. O YouTube não entendeu o que estava acontecendo. Era Igor para todo lado. Começou a ter outras pessoas monetizando e monetizando. Então muda até a forma que a plataforma monetiza, o que é muito interessante. Ah, que legal. Mas então, em termos técnicos, por exemplo, o YouTube ele não derruba esses vídeos assim porque faz parte, por exemplo, do... Não, porque é um conteúdo que a gente coloca como público para eles utilizarem. Que bacana, olha só. Genial, olha só. O Igor tem que vir aqui também, faz horas que eu chamo ele. Tem pessoas que vivem de corte. Tem gente que vive de corte. Que bacana. O Igor, né, assim, faz horas que eu chamo ele para vir aqui no Café com a DM, só que a agenda dele é toda, né, gravando todos os dias. É impressionante, então é difícil achar uma brecha. A minha é mais difícil, é mais fácil que a dele, Leandro. Você conseguiu a minha, olha, a minha é mais fácil que a dele. Que bacana. Ô Sara, com vocês que estão muito por dentro, assim, do mercado, lógico, né, vocês acompanham todo o movimento desses grandes podcasts, quais são as perspectivas para o mercado de podcasts no Brasil? Como é que vocês enxergam assim? Sem dúvida, crescimento, né? Existe quando eu vejo alguns números. Então, tem uma pesquisa da Nielsen que falou que nesse ano as pessoas entrevistadas, 21% dos entrevistados planejam ouvir mais podcast e videocast. Então, existe uma tendência do consumidor de consumir mais esse tipo de conteúdo, tá? E existe também uma tendência do mercado em investir mais. Né, hoje, só para você ter uma ideia, assim, esses dados são do YouTube. Aqui no Brasil, nós temos mais de 1.200 no YouTube, na plataforma, 1.227 criadores em 2023. Foram 46 bilhões de visualizações. O Flow é responsável por mais ou menos 1 bilhão de visualização. Nossa! E mais de 200 mil reais em receita em ads, né, sem contar as outras receitas. Né? No mundo... A Goldman Sachs fala em 250 bilhões em receitas para Creators Economy, como um todo, tá? Produção, ad. Então, assim, existem muitos números hoje que corroboram que o quanto isso ainda pode crescer, que ainda tem oportunidade de crescimento. E me diz uma coisa, agora uma dúvida com relação à sua transição de carreira. Você estava lá como CMO do Mastercard e aí foi convidada a assumir, né, a liderança do Flow. Quando você estava no Mastercard, você já tinha alguma aproximação com esse mercado de podcasts? Como é que foi? Ou esse mergulho se deu realmente quando você entrou no Flow? Olha, o mergulho realmente... Eu já tinha participado de alguns podcasts, como sendo entrevistada. Inclusive, eu conheci o Flow sendo entrevistada pelo Geiger, pelo André Geiger no Critique. Então, e eu já tinha feito alguns projetos de marca com podcast, mas eu comecei a me aprofundar muito mais aqui. É uma jornada de aprendizado bem bacana, é uma troca. Eu trago um pouquinho lá de fora do que era da Mastercard e aprendo todo dia com eles sobre produção de videocast, de conteúdo. Que fantástico. Bom, imagino assim como deve ser desafiante, né? O dia a dia do Flow, acompanhar, né, o desenvolvimento dessa mídia, de todos esses canais, porque uma coisa é quando você tem um canal especializado em um determinado assunto. Estou pegando aqui o nosso exemplo aqui no Administradores. A gente se especializou em negócio, então assim, tudo que a gente produz, site, a gente está falando sempre do mesmo assunto. Vai para as redes sociais, por mais que você mude o formato, está falando do mesmo assunto. O podcast, mesma coisa. E, enfim, então assim, isso torna um pouco mais fácil, né, uma operação que é extremamente complexa, que é a produção de conteúdo. E quando você vai para o caso de vocês, né, que tem várias verticais e tratam de vários assuntos, eu imagino que deva ser um desafio enorme, né? É um desafio muito grande, Leandro, sem dúvida. Né, eu acho que eu passo, né, por 3 níveis de desafio. Né? O primeiro é, sem dúvida, a gestão das pessoas. Né, entrar nessa cultura que é uma cultura tão forte, tão específica, que traz tanta pluralidade, transparência, autonomia. As pessoas aqui são muito autônomas. Então começa pelo desafio de trazer processos e trazer algumas, né, governança, processo, rituais
numa cultura que é uma cultura mais solta. Então, eu já tenho esse primeiro desafio, e que aí, para mim, eu tenho que ficar achando equilíbrio, né? Meu outro desafio é contar essa história que eu estou te contando para o mercado, para fora, né? É uma história essa história da resiliência, a história da construção e do crescimento, sem dúvida, um dos outros do meu grande desafio. Contar isso para o mercado, né, deixar claro, né, qualquer questão em relação à reputação do Flow e do potencial do Flow, e trazer investimentos. Então, meu papel ele vai desde cuidar das pessoas no dia a dia, pensar na estratégia da empresa dos próximos anos e trazer a receita de amanhã e olhar o caixa. Então, realmente é bastante desafiador. E sem conhecer, e não cabe a mim definir o que é um conteúdo bom ou ruim. Né? Esse não é o meu papel aqui, eu não tenho a mínima pretensão nem esse conhecimento, e não é. O meu papel é garantir que as pessoas estão felizes, trabalhando bem, de uma forma eficiente, e que a gente esteja, né, tirando o maior potencial possível desse grupo e dessa máquina que é o Flow. Muito bom. Sara, eu vejo muito, eu gosto muito da linha filosófica do estoicismo. E eu vejo assim que o Flow é um caso de estoicismo na prática. Né? O estoicismo encara cada adversidade, cada obstáculo que a gente encontra como uma oportunidade de se fortalecer. E eu vi poucas empresas se fortalecerem tanto diante de um obstáculo quanto o Flow. Vocês saíram muito mais fortes dessa crise, né, de 2022. Mas eu queria saber agora, né, isso é o filósofo, a minha voz de filósofo aqui falando, né? Agora, em termos práticos, né, o que vocês mudaram com relação à questão de contenção de crises? Porque isso é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, principalmente um podcast que trabalha com formato ao vivo. Então, assim, eu já vi, por exemplo, podcasts... teve um cara que viralizou, agora eu não lembro qual que era o meme dele, e aí ele passou a ser convidado para os podcasts. Enfim, a Bora Bill, tá? Tô citando aqui, não tem problema, Bora Bill. Aí eu lembro que ele foi convidado para um podcast, eu não lembro qual, e ele começou a falar algumas coisas que eram, assim, pesadas, tal, tudo mais, e todo mundo ficou meio sem graça ali naquele podcast. Então, isso pode acontecer, né? Você pode receber um convidado, e esse convidado pode começar a falar um monte de besteiras, e assim, como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode lidar para que, caso isso aconteça, não respingue ali na reputação do veículo, né, que está recebendo aquele convidado. É uma arte difícil, né, Leandro? Porque é uma arte de conteúdo, e principalmente aqui no Flow, que a gente acredita muito em ouvir, em liberdade de expressão e ouvir as diferentes opiniões. Acho que o que não é negociável... ouvir opiniões é o que a gente acredita. O que não é negociável é quando se falta o respeito, quando se comete um crime. Então, isso não é aceitável, né, pra gente. Então, acho que a gente sempre... Uma coisa que o Igor falou, né, outro dia, assim, hoje a gente toma muito mais cuidado, não no que fala, mas como fala, dando o contexto correto em relação ao que se é falado. Eu acho que isso é muito importante, né? Se a gente vai falar de racismo, aqui ninguém é racista. Então é importante que a gente coloque todas as questões para que não fique nenhuma dúvida em relação ao nosso posicionamento. Né? Então, esse é um cuidado que todos nós, e o Igor principalmente, ele falou isso semana passada, inclusive, de como ele toma cuidado, não pelo que ele vai falar, mas o como ele vai falar, garantindo que o que ele quer falar está claro, né? Porque, inclusive, o que foi falado com o Monark, o que ele falou, assim, a forma que foi interpretada foi muito diferente do que ele efetivamente falou. Então, assim, o falar de uma forma que não dê uma interpretação errada, eu acho que é uma questão que nós tomamos um cuidado adicional. Em relação aos convidados, eu acho que o nosso papel... se acontece alguma coisa muito fora do nosso controle, é de alguma forma intervir, né? Falar, a gente não compatua com essa opinião, enfim, tentar de alguma forma controlar a situação, deixando claro qual é o nosso posicionamento. Mas esse é um risco de um programa ao vivo, e cada vez é menor, né, Leandro? Eu acho que cada vez existe um cuidado maior, não que você fala, a gente acredita muito, muito na liberdade de expressão.
mas no como é falado de uma forma que não agrida ninguém, que respeite todas as pessoas e que respeite todos os pontos de vista. Muito bom. Bom, estamos tendo aqui uma aula sobre o mercado de podcasts com a Sara Buchwitz e... Sara, quem me dera, eu tô aqui há 90 dias só, Leandro. Não, mas olha, a gente está aprendendo muito aqui com você e sabendo detalhes aqui dessa empresa fantástica aqui, que é o Grupo Flow. E, Sara, para a gente terminar aqui o nosso podcast, o que você recomendaria para as pessoas, já que a gente falou tanto assim desse formato? A gente tem aqui na nossa audiência muitos empreendedores, temos pequenos, grandes, médios empreendedores que escutam aqui o Café com ADM. Temos vários grandes empreendedores que ainda não despertaram para essa mídia, para o poder dessa mídia. Então, eu queria que você deixasse aqui um recado, né? Qual que é a importância de se investir nesse formato para esses empreendedores passarem a ver aqui as oportunidades que existem nesse mercado. É um mercado que ele fala com bastante qualidade com o seu público e com a sua comunidade. Eu acho que essa é uma das grandes questões em relação ao podcast, né? A gente está aqui conversando há mais de 30 minutos, né? Então você tem mais tempo para dar contexto, para falar, para ter uma mensagem mais profunda, seja sobre um tema, sobre uma marca, sobre alguma coisa, né? Que qualquer coisa queira ser passada. Então, eu acredito muito no formato de videocast, principalmente para empreendedores, porque é um lugar que é um meio que você tem realmente mais qualidade, você consegue ir mais profundo, né? Você consegue passar uma mensagem mais profunda, com mais detalhe de qualquer coisa que você queira falar. Então pensando no meio videocast, esse é o recado. Agora, pensando no empreendedorismo, né? Eu não sou empreendedora, agora eu sou, mas eu não fui minha vida inteira, mas eu tenho aprendido muito com o Igor e com o André, que são realmente empreendedores, o quanto algumas coisas são importantes, o acreditar. Muitas vezes a gente acredita primeiro e depois, né, depois vê como vai fazer. Nada é na sorte, tudo aqui é muito pensado, as decisões são muito bem tomadas, muito embasadas, mas as decisões são tomadas com qualidade, são rápidas, né? A gente toma decisão rápida com qualidade. Então, isso eu vejo que é o que eu mais estou aprendendo aqui com esses empreendedores. Ter um sonho, ter uma visão, um propósito claro, e conseguir tomar as decisões para ir construindo isso. Vai ter dia que você vai errar, tem dia que você vai acertar, tem dia que você vai tomar uma porrada, outro dia você vai receber, né, flores, mas faz parte do dia a dia. A vida é assim, não é muito diferente da vida, né? Então, o que você falou, né, de resiliência, a resiliência é importante, mas uma resiliência não só pela resiliência, mas a resiliência com propósito, né? Sabendo onde é que a gente quer chegar, o que a gente quer ser, e fazer valer a pena a jornada. Sensacional. Sara, eu queria te agradecer demais pela presença aqui no nosso Café com ADM. Foi ótimo aqui o nosso bate-papo. Queria dar os parabéns aí para toda a turma do Flow, por todo o trabalho que vocês desenvolvem. É uma coisa assim, realmente é uma escola para todos nós, podcasters, enfim, para a sociedade em geral. A gente aprende muito com vocês. Para mim também, Leandro. Eu tô aprendendo muito com todo mundo aqui, viu? Que fantástico. E obrigado mesmo aí pela presença aqui no nosso café de hoje. Eu que agradeço, foi um prazer esse bate-papo. Eu faço pouco, né? Eu não tô nos podcasts, então para mim é sempre difícil falar. Tem outros profissionais melhores do que eu para fazer, mas eu espero que tenha ajudado, espero que, né, a sua comunidade tenha gostado desse nosso bate-papo. Eu adorei, então eu quero te agradecer. Que foi muito bom também poder compartilhar e aprender com você. Muito obrigada. Show de bola. Obrigado mesmo. E você, o que você achou deste Café com a ADM de hoje? Deixe já seu comentário onde você estiver ouvindo ou escutando esse podcast. Diga o que você achou e não só isso, compartilha também com seus amigos. Manda lá, grupo de WhatsApp, marca a gente no Instagram. Enfim, faça essa mensagem que foi gerada aqui hoje pela Sara do Grupo Flow chegar para cada vez mais pessoas. Beleza, pessoal? E na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!